Essa semana nós estudamos todo esse trimestre nós estudamos sobre a raça humana, origem, queda e redenção. O trimestre nós comemoramos que foi a edição também comemorativa dos 80 anos da CPAD, é a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E o comentarista desta lição, como eu falei para os irmãos agora há pouco, foi o pastor Cláudio de Andrade, um dos maiores teólogos da nossa atualidade, no meio pentecostal que nós temos. Inclusive, ele esteve na nossa cidade alguns anos atrás, ministrando no nosso EBO, um homem simples, um homem de Deus, que tem sido grandemente usado pelo Senhor. E essa lição desse trimestre, ela foi uma lição, vamos dizer assim, em relação às outras, ela teve um caráter um pouco mais técnico, vamos dizer assim. Ela trouxe alguns assuntos da teologia sistemática, como, por exemplo, ela trabalhou um pouco a questão da antropologia, ela trabalhou também a questão da amartiologia. O que é antropologia bíblica? A antropologia bíblica é o estudo do homem, a visão bíblica a respeito do homem. Também trabalhou um pouco da questão da amartiologia. O que é a amartiologia? A amartiologia é a matéria na teologia que estuda o pecado. Amarte, que no grego significa, a palavra pecado no grego é amarte, e logia, que é estudo. Então, estudo do pecado. Então, trabalhou essa questão do estudo do pecado, falou sobre a queda do ser humano, e nas últimas lições, teve lições que falaram sobre o projeto do globalismo, e algumas lições interessantes que serviram para o nosso aprendizado. Mas eu quero passar lição por lição, nós vamos fazer um resumo breve, e na última parte da nossa aula nós vamos focar na lição de hoje, que é a lição de número 13. Então nós entendemos que essa lição é de grande valia para os nossos dias que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor, como sempre, é importante, como sempre, é fundamental para as nossas vidas. E é muito interessante e muito importante, quero salientar isso, a importância da escola bíblica dominical. O cristão, todos nós somos cristãos, nós temos que ter esse sentimento de valor, esse sentimento de amor e esse sentimento de entender que a escola bíblica dominical é muito importante para a vida do cristão. A escola bíblica dominical ela é aquele momento onde as pessoas tiram para estudar em grupos, nas suas classes, na sua faixa etária, com as pessoas do seu ambiente, com as pessoas em cada contexto onde as pessoas estão inseridas. Assim se reúnem para aprender a palavra do Senhor de forma mais didática, de forma mais conversada, da maneira onde as pessoas têm a oportunidade de perguntar, de ouvir a resposta, ter aquele momento de feedback, vamos dizer assim. Então é muito importante que o cristão ele tenha esse desejo e esse entendimento, que a escola bíblica dominical é importante na vida do cristão. Muitas pessoas às vezes estão preocupadas com grandes congressos, com grandes movimentos, com grandes coisas, mas se preocupe naquilo também que ele traz base sólida doutrinária, que é a escola bíblica dominical. A melhor escola do mundo e a melhor escola no mundo, como gosta de dizer nosso presbítero Edberto, que está nos acompanhando, que Deus abençoe. A escola bíblica dominical é a melhor escola do mundo e a melhor escola no mundo é a escola bíblica dominical. Então você, meu irmão, você, minha irmã, nós estamos passando por esses dias aí sem poder nos reunirmos no templo, na casa do Senhor, mas que você possa entender que esse tempo que nós estamos sem nos reunir, que você possa entender o valor que você tem que dar para o templo e a importância de se reunir com os irmãos lá, porque nós somos igrejas, mais igrejas reunidas e comunidades com os santos. Então valorize a escola bíblica dominical, tenha o desejo de ir para a escola dominical. Às vezes as pessoas passam vários dias e dizem, não, o dia de domingo é o dia de eu descansar, porque toda semana eu acordo, todo dia da semana eu acordo muito cedo, então domingo é o dia de acordar mais tarde, descansar, ficar com a família. Não, esse pensamento é um pouco equivocado. Domingo, dia para você ir para a escola dominical, porque muitas das vezes as pessoas querem descansar fisicamente, mas esquecem de valorizar o espiritual, que é a escola bíblica dominical. Porque na escola bíblica dominical você aprende a viver e como se comportar no mundo que nós vivemos. Lá você encontra toda a base. Hoje, graças a Deus, eu estou no ministério, graças a Deus nós estamos lecionando nos institutos teológicos da nossa cidade, ministrando várias matérias, mas a minha base doutrinária, a minha base teológica mais forte, eu encontrei na escola bíblica dominical. Desde criança,
Quando, no momento que eu fui concebido, e já tinha oportunidade de estar na escola dominical, já estava na escola dominical, e sou professor da escola dominical há mais ou menos 11 anos que sou professor da escola dominical. E tudo isso é um momento de me alegrar, porque eu entendo que o Senhor colocou esse amor no meu coração. Então valorizo também você, a escola bíblica dominical. A lição de número 1 foi estudada sobre Adão, o primeiro homem. Aqui nós podemos perceber, na primeira lição, Adão foi aquele primeiro homem criado por Deus. Adão foi um homem criado por Deus perfeito, imortal e sem nenhuma mancha, vamos dizer assim. Porque o homem antes do pecado, ele era um homem perfeito, Deus criou o homem perfeito. Ele era um homem imortal, o homem não poderia morrer, diferente de eterno. Por quê? Porque a imortalidade, a pessoa que é imortal teve começo, ela teve meio. A eternidade não tem nem começo, nem meio, nem fim. Então o homem era o ser imortal. E o homem era o ser perfeito que não tinha pecado. O homem foi criado por Deus e colocado no jardim do Éden. Deus criou o homem perfeito, juntamente Eva, que formou o casal que o Senhor colocou naquele jardim. Nós vemos também na lição número 2 a criação de Eva, a primeira mulher. Eva foi aquela colocada como auxiliadora de Adão. Aquela que o Senhor observou e disse: vi que não era bom que o homem estivesse só, vou criar para ele agora uma ajudadora, uma adjuntora. Deus criou Eva, e foi também por Eva que entrou o pecado no mundo. Não só por Eva, por Adão também. Muitas pessoas às vezes querem jogar a culpa só em Eva. Não, Eva, por isso que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Às vezes reproduz um discurso que muitas vezes não é bíblico. Mas Eva, ela pecou, Eva foi seduzida pela serpente, mas Adão também teve participação na queda. Onde estava Adão quando Eva estava andando no jardim? E ele foi tentado pela serpente. E Adão também, quando Eva chegou com a proposta para ele, Adão não recusa. Adão faz o quê? É cúmplice daquilo que Eva queria fazer. Então os dois têm culpa no cartório, como nós gostamos de dizer. Nós examinamos a lição número 3, a natureza do ser humano, como o ser humano foi formado, de onde ele veio, quem foi o autor da vida do ser humano, nós já sabemos isso. Os atributos do ser humano. O ser humano, ele é a criatura especial de Deus. Então o ser humano, como a criatura especial de Deus, como a principal criatura de Deus, ele tem características e atributos que os outros seres não têm. Você observa que o homem ele foi criado por Deus perfeito, como eu disse, sem pecado e imortal. Depois nós vamos ver a lição da agora também sobre a questão da queda, na lição número 7, mas antes disso, nós vemos que Deus criou o homem e o capacitou e colocou nele capacidades diferentes dos outros seres que ele tinha criado, mostrando que o homem era a sua principal criação, como a Bíblia diz. O homem é a coroa da criação do Senhor. Deus criou o homem com capacidades mentais, coisa que as outras criaturas, os animais não têm. Deus criou o homem com capacidades espirituais. O homem pode se chegar a Deus, os animais não podem se chegar a Deus. Não. O homem pode se chegar a Deus. Na verdade, Deus se chega para o homem tem a capacidade de entender que ele necessita de Deus e que existe um Deus onde ele pode se relacionar espiritualmente com esse Deus. Os animais não têm essa capacidade. Deus dotou o homem também na capacidade intelectual. O homem tem um poder intelectual que os animais não têm. Uma capacidade também racional. Você observa que os animais, muitas das vezes, eles respondem a um comando por medo de punição ou por expectativa de recompensa. Às vezes você pode dizer para um animal, um cachorro, outro animal, pega aquele objeto ali. Ele pega porque você vai dar recompensa para ele. Ou às vezes por medo de punição, você pode dizer para o animal, sai daqui, vai para outro lugar. Tudo por quê? Por medo de punição ou esperança de alguma recompensa. O ser humano não. O ser humano tem essa capacidade de fazer o quê? De se relacionar, uma capacidade intelectual que os outros seres não têm. É muito facilmente você pegar uma criança de 4 anos de idade e dar um comando para eles verem. Pega aquele objeto azul que está em cima da mesa. A criança ela tem a capacidade de ir lá, porque ela sabe, chega lá e discernir qual objeto azul está em cima da mesa e que objeto é esse chamado mesa. Coisa que os animais não têm. Então por isso que o homem é o quê? A criação especial de Deus. Ele é aquilo que Deus criou como para mostrar que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. O homem foi criado e formado um ser
onde ele reflete, ele é a representação de Deus. E essa imagem de Deus, Deus criou essa imagem perfeita. O homem é a imagem perfeita de Deus, a representação de Deus. Imagem e semelhança significa o quê? Que nós, como seres humanos, quando fala o homem, não é porque a Bíblia faz agora uma espécie de sexismo e separa o homem de mulher, não. Porque você vai ver nas Gênesis que Deus trabalha a questão do homem se referindo a ambos os sexos. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem como o quê? Imagem e sua semelhança. Só observe que nenhuma das outras criações Deus atribui essas características. Não, só ao homem que ele cria como imagem e semelhança. Mas essa imagem ela foi deturpada, como nós vamos ver mais na frente. Falamos sobre a unidade da raça humana na lição 5. Lição 6, sobre a sexualidade humana. Foi trabalhada a questão da sexualidade humana. E nós sabemos que o sexo é uma bênção do Senhor no casamento. Deus criou o sexo para ser uma bênção. E o sexo tem 3 propósitos: recreação, procriação e unidade. Unidade por quê? Porque o homem e a mulher eles se tornam um só, além do pelo fato de estarem casados, também pela relação sexual se tornam um só. Segundo, pela procriação. Por que procriação? Porque Deus criou o sexo no casamento com o propósito de multiplicar, da procriação, para que aquele casal produza e possa multiplicar na terra. E terceiro propósito, por recreação, porque o sexo também é uma bênção do Senhor. Muitas pessoas vão dizer, não, o sexo ele foi uma consequência do pecado, então o sexo não é abençoado. Não, isso é uma leitura equivocada. Observe que Deus criou o homem e mandou multiplicar. Então o sexo também ele serve o quê? Como prazer do casal. Quando o casal eles se relacionam bem, sexualmente também, eles glorificam ao Senhor. E o sexo é a bênção do Senhor. E Pedro vai dizer, nós podemos dizer, pastor, mas qual é o limite do casal se relacionar sexualmente? Pedro vai dizer, em uma de suas epístolas ele vai dizer, o marido coabitai com a esposa com entendimento. Então, no âmbito que há entendimento, sem fugir da regra da palavra do Senhor, mas o casal, o amo, vive o entendimento. Então, eles podem se relacionar e ter prazer naquele sexo, porque o sexo também serve como prazer, como diversão do casal. E quanto bem o casal se relaciona sexualmente, Deus também é glorificado por isso. Agora, o sexo fora do casamento, ele é uma abominação, é pecado. Porque sexo fora do casamento, ele tem 2 questões, o adultério e a fornicação. E a fornicação, estudiosos vão dizer, a fornicação é um relacionamento sexual entre pessoas solteiras, entre pessoas que não são casadas. Mas o sexo fora do casamento é pecado, Deus abomina. E dentro do casamento, ele é uma bênção, uma glorificação ao nome do Senhor. E na lição 7 falou sobre a queda do ser humano. Como eu falei, agora pouco, o homem caiu. O homem foi criado por Deus, imagem e semelhança, a imagem perfeita do Senhor. E semelhança do Senhor, a representação do Senhor. Deus formou o homem. Observe que toda a criação de Deus, o único que o texto de Gênesis vai relatar, que Deus assoprou do seu espírito, foi o homem. Os outros animais Deus criou e colocou na terra. O homem, quando Deus cria, observe que o texto vai dizer que Deus assoprou e deu fôlego de vida para o ser humano. Mas o homem foi criado por Deus. E agora ele foi tentado pelo próprio Satanás, em forma de serpente. Tentou a mulher cedeu. E tentou a mulher, tentou o homem cedeu. E agora eles caíram no pecado. Em Gênesis 3 você vai ver que o homem cai no pecado. Nós vamos ver a queda do ser humano. O homem agora tem a imagem de Deus não mais plena, perfeita, como herança do pecado. Não. Agora a imagem de Deus ela foi distorcida. Após o pecado, o homem ele não perde a imagem de Deus, não. Nós continuamos sendo a imagem de Deus. Mas a imagem de Deus agora é distorcida. É como se você tivesse um espelho perfeito. Mas quando você, vamos dizer assim, aquele espelho é trincado, aquele espelho é quebrado, vamos dizer assim, é trincado aquele espelho. Você consegue ver a sua imagem, você consegue ver a sua representação, só que não de forma tão plena. Você não consegue ver de forma perfeita como você via antes, aquela rachadura do espelho. Assim é a imagem de Deus pós o pecado, pós a queda do ser humano. O ser humano caiu e com isso os propósitos do Senhor tinha na vida do ser humano de ser um homem
perfeito, ser uma criatura perfeita, sem mancha, sem maldade, não é mais consolidado, porque o homem agora cai no pecado, ele cai na maldade. Você observa que é interessante? O homem antes do pecado, ele não tinha enfermidade, ele não poderia morrer. Você observa que no texto de deixar bem claro que após a queda do homem, até as plantas, que antes eram plantas perfeitas, agora produzem seus abolhos, as plantas passam a produzir espinhos, o homem agora passa a ser um ser mortal, o homem passa a ser um ser todo o tempo vulnerável às doenças, o homem passa também a ser vulnerável à morte. Então, consequências do pecado são essas. O homem não é mais imortal, o homem agora é mortal. O homem não é mais perfeito, agora ele é imperfeito. O homem não mais está livre das enfermidades, o homem agora passa pela enfermidade. O homem não é mais livre de todas, não tem mais aquelas regalias como ele tinha no jardim com Deus, não. Agora ele tem o que? Ele sofre as consequências do pecado. E você observa que quando Adão peca, a primeira coisa que eles pensam em fazer o que é se esconder do Senhor. Muitas pessoas às vezes têm sentimento, quando perdem o Senhor, a primeira coisa que querem fazer é se esconderem do Senhor, é fugir da presença do Senhor. Não, meu irmão, tenha arrependimento, peça perdão, porque Deus, Ele perdoa. Mas nós somos feitos na natureza de Adão. Todo homem que nasce, ele nasce o que? Pecador. É a natureza humana, que é chamada na Bíblia a natureza pecaminosa do homem. Todos nós em Adão nascemos pecadores. Não há um homem, como a Bíblia vai dizer, tanto em Salmos como em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer. Não há um homem que nasça bom. Não há um bom sequer. Não há um que agrade a Deus se não for pela graça do Senhor. O homem, ele nasce no seu pecado. O homem, ele nasce na maldade devido a que herdar a natureza adâmica, herdar em Adão o pecado. Toda a humanidade herdou em Adão o pecado. E Paulo vai dizer na Romanos que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, assim também por outro homem, mas perfeito, que foi quem? Jesus Cristo, entrou a salvação no mundo. A criação de Deus, o homem, foi perdida a imagem, mas Deus mostrou que mesmo o homem, Jesus Cristo, poderia ser perfeito. Deus mostra através de Cristo aqui na terra que a sua criação ainda poderia ser perfeita. E é por isso que Cristo ele não vem na natural linhagem, vamos dizer assim, Cristo ele nasce de Maria, mas a Bíblia vai dizer que o que é gerado de Maria não foi gerado por José, mas sim pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se fosse gerado por José e Maria, um relacionamento sexual, o homem daria o quê? A natureza pecaminosa, mas não. Ele é gerado pelo Espírito Santo para mostrar que a sua natureza não é a natureza pecaminosa, mas a natureza do Espírito Santo. O único homem perfeito, sem pecado, sem possibilidade de pecar, foi Jesus Cristo que viveu aqui na terra. O único homem que não pecou, que nele não existia maldade, que nele não existia perversidade, foi Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele foi esse que entrou e esse que através dele todo mundo agora pode ser salvo. Todo mundo é alvo da graça do Senhor. Todo o mundo agora é alvo da compaixão, da misericórdia e do amor de Deus. Porque se por um homem entrou o pecado, Adão, por outro homem entrou a graça e a salvação, Jesus Cristo. Nós vimos na lição número 8 o início da civilização humana. Na lição número 9, o primeiro projeto de globalismo, que o autor traz à mente a Torre de Babel, que é o propósito, e lá onde começa também o propósito do homem, pensar e deduzir que ele pode viver, ter forças sem Deus, que ele pode montar um projeto sem Deus. Deus foi lá e mostrou que ele ainda era, e ainda é, e sempre será um Deus soberano acima de tudo. Os homens podem querer viver sem Deus, mas será triste a vida do homem que morrer sem Deus. Nós vemos na lição número 10, uma lição que eu achei muito interessante. Só o Evangelho muda a cultura humana. Muda a cultura humana. Só o Evangelho. Muitas pessoas pensam que viver o Evangelho, que viver uma vida cristã, você além de servir a Deus, você tem que entender também que você está inserido em uma cultura. Você está em um ambiente onde você não vai viver isolado da sociedade. Você trabalha,
você tem relacionamento com pessoas não cristãs, você tem relacionamento com pessoas. Muitas religiões às vezes têm o propósito de fazer o quê? Você vai ver muitas religiões, alguns budistas, outro tipo de religiões, eles têm o propósito de separar-se 100% da cultura e viver isolados em um convento ou viver isolados em um conservatório ou alguma coisa, onde um ambiente onde eles vivem isolados de toda a humanidade, ficam só para servirem o seu Deus. Nós não, nós entendemos que também servir a Deus é eu também servir também lá onde eu trabalho, lá onde eu vou almoçar no restaurante, lá onde eu vou comprar na loja que eu vou, porque o Evangelho ele pode mudar a cultura. Cristo ele teve isso, Cristo ele fez isso. Cristo ele soube evangelizar o mundo na sua época, usando os elementos culturais que ele tinha. Muitas pessoas às vezes têm a posição contra a cultura. Não vamos viver mais outra cultura, tudo que está aí é mal, tudo que está lá fora é do diabo, a internet é do diabo, o computador é do diabo, tudo é mal. Não. E às vezes as pessoas têm essa visão e estão-se um pouco equivocadas. Porque muitas das vezes as pessoas preferem, vamos dizer assim, preferem rejeitar do que conhecer e usar. Não, nós podemos usar, nós temos a internet, e graças a Deus a internet é usada para o bem. Muitas pessoas às vezes usam para o mal, mas nós podemos usar para o bem. Nós temos o quê? Nós temos os meios onde nós podemos usar os elementos culturais para fazer o quê? Levar e influenciar a cultura lá fora. Mas também nós temos que não cair no outro extremo, porque tem dois extremos. Um é de rejeitar a cultura, pronto, tudo lá fora não presta, tudo lá fora do diabo, eu não vou usar nada. E também às vezes eu posso estar no outro extremo, de usar a cultura demais, e ao invés de influenciar a cultura, a igreja vai ser influenciada pela cultura. Não, a igreja não é influenciada pela cultura, a igreja influencia a cultura. Aí você vai ver as pessoas caindo no erro de tudo que tem lá fora, trazer para dentro da igreja e mudar somente o que? A conotação, somente a nomenclatura. Se tem um carnaval lá fora, traz o nome para dentro da igreja e coloca o nome Carnaval Gospel. Se tem uma festa junina lá fora, traz para dentro da igreja e coloca somente a nomenclatura Gospel. Então muitas pessoas querem trazer tudo lá de fora e mudar somente a nomenclatura. Não, isso não é certo. Pastor, mas Paulo vai dizer, fiz-me de louco para ganhar um louco. Não, mas ali Paulo está se referindo na estratégias, e não a ser influenciados, mas sim a usar de estratégias para poder influenciar lá fora. Paulo foi grande expert nisso. Só observe quando Paulo chega em Atenas. Atenas na época era o centro cultural do mundo, era o centro, vamos dizer assim, intelectual do mundo. Tinha suas bibliotecas maravilhosas e grandes. E Paulo, como inteligente, grande intelectual que ele era, ele chega e vê aqueles deuses lá, ele vê um altar, o Deus desconhecido. E quando Paulo vê, ele imagina assim, mas Deus desconhecido, quem será esse Deus? Aí Paulo imagina. Paulo usa aquele altar, ele vai dizer, olha, eu vi que quando eu cheguei aqui na cidade, vários altares para os deuses, mas eu vi que tinha um altar ao Deus desconhecido. E é nesse Deus desconhecido que eu quero falar. E Paulo começa a pregar sobre o elemento que ele tinha na cultura. Então a cultura ela deve ser influenciada pelo Evangelho. E só o Evangelho pode mudar a cultura. Político nenhum muda, projeto social nenhum muda a cultura, projeto social pode influenciar uma região, mas a cultura em si, só o Evangelho pode fazer isso. Na lição número 11 nós vemos sobre o homem do pecado, que se refere àquele anticristo que irá se manifestar no grande dia do Senhor. Na lição número 12 nós vemos sobre Jesus, o homem perfeito, onde o autor trabalha a questão de Jesus Cristo como aquele homem perfeito, um ser espiritual, como também Filho de Deus perfeito. Você vai ver que os evangelhos mostram isso. Os evangelhos, nós temos, o que são os evangelhos? São 4 livros por 4 autores diferentes que se interrelacionam com o outro, falando sobre o mesmo personagem, Jesus Cristo. Você percebe que Mateus ele tem agora o propósito de escrever para os judeus, apresentando que Jesus Cristo era aquele profetizado no Antigo Testamento. Cristo quem é esse? Ele é o profeta profetizado no Antigo Testamento, ele é o Messias profetizado por Isaías, e ele é o Messias profetizado no Antigo Testamento que viria e salvaria a humanidade. Você vê por isso que Mateus constantemente ele faz referência a profeta do Antigo Testamento, como Isaías, como Jeremias, onde ele vai dizer, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta tal. Então Mateus se preocupa em mostrar para os judeus que Jesus Cristo é aquele profetizado no Antigo Testamento. Nós vemos Marcos, quem é Marcos?
Marcos ele é aquele autor que se preocupa em mostrar Jesus Cristo como servo sofredor. Ele é aquele que mostra e escreve para os romanos, para os cristãos que estão em Roma, como Cristo também sofreu, como Cristo foi aquele que viveu a sua vida e entregou-se para a humanidade. Nós vemos Lucas. Quem é Lucas? Dos 4 evangelhos, Lucas, ele é aquele evangelho que traz mais detalhes sobre a vida de Cristo. Ele traz sobre a infância de Jesus Cristo. O único dos 4 evangelhos que fala sobre a infância de Jesus Cristo é o evangelho de Lucas. E Lucas, como Lucas era grego, ele não era judeu, ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Lucas era grego. E qual era o sentimento do grego? Dos filósofos gregos, dos pesquisadores gregos? Era mostrar e buscar qual seria a ideia do homem perfeito. Lucas, usando esse aspecto, ele chega e mostra quem? Jesus Cristo como um homem perfeito. E por isso que dos 4 evangelhos, Lucas é aquele que dá mais ênfase na humanidade de Jesus Cristo. Lucas ele é aquele evangelista que mostra mais o lado humano de Jesus Cristo. Nós vemos João. João ele é aquele que escreve o evangelho para toda a igreja. Ele mostra aquilo que ele viveu, aprendeu e conviveu com o Mestre Jesus Cristo, mostrando que ele era o Filho de Deus, e João vai deixar bem claro. Eu estou escrevendo tudo isso para que vocês creais no Filho de Deus. João tinha esse propósito, que as pessoas, quando lessem o seu escrito, crescem em Cristo Jesus. E nós estamos hoje na nossa lição, a última lição, que é chamado Novo Homem em Jesus Cristo. Nós temos o textuário que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, verso 3. Verdade prática. A salvação de Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Deus, como eu falei, Ele foi o único ser homem feito carne e osso como nós, perfeito foi Jesus Cristo. Introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerido de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valemos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que estabeleceram para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Quer ficar só até aqui na introdução? Aqui nesse primeiro parágrafo da introdução, o autor vai dizer: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Aí ele responde: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Aqui nesse ponto, foi um ponto levantado que teve bastante polêmica no meio teológico, porque nesse ponto, e o autor, o pastor Cláudio Leonardo, que é grande homem de Deus, um grande teólogo, não tiramos o mérito dele por isso, mas aqui o autor ele trouxe aquela visão mais pentecostal de que então alguma visão, não é uma visão nossa da Assembleia de Deus. Deixando bem claro que não só a Assembleia de Deus é pentecostal, tem outros movimentos fora da Assembleia de Deus que são movimentos pentecostais, mas é aquela visão pentecostal onde se assemelha muito com a visão wesleyana. O que é a visão wesleyana? A visão do movimento wesleyano, onde creio que era possível o homem chegar à perfeição da santidade. Era possível o homem chegar à perfeição da santidade enquanto homem. A nossa visão, você observa que nossos fundadores, pastor Daniel Berg e Bruna Wingres, vieram de uma visão pentecostal dos Estados Unidos, onde não creia nessa visão, e com isso a Assembleia de Deus, nosso movimento pentecostal, não crê nessa visão que é possível o homem chegar à perfeição espiritual nesta vida. E com isso está levantado com o autor corrigiu e reconheceu que aqui foi um equívoco da sua parte, mas não tiramos mais uma vez em nenhum momento o mérito dele, somente um equívoco onde ele colocou isso, porque não é possível, irmãos. A santidade, nós vamos ver aqui mais na frente, a santificação, ela é um processo que nós vamos entender, que é um processo posicional, que é um processo posicional. A partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, se arrepende dos pecados, ela tem a posição de santo. Instantâneo, por quê? Porque a pessoa agora, a partir do momento que ela crê, entrega a sua vida a Jesus Cristo, arrepende seus pecados, ela se torna santa. Mas também é o quê? É um processo prático e progressivo.
Ninguém, no momento que a pessoa se converte a Cristo, ela não é santa, perfeita, plena, não. A santificação é um processo progressivo, é a progressão. Enquanto o cristão viver na terra, ele vai sempre viver no processo de santificação. Sempre viver esse processo. Nunca vai chegar a esse nível. Só no céu de glória, quando nós vamos chegar lá, nós seremos perfeitamente santos. Enquanto nós vivemos aqui na terra, pode chegar a cento e tantos anos de vida, se assim Deus permitir. Mas a santificação, ela sempre será um processo progressivo. Vamos lá. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Item 1. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A última parte do segundo parágrafo. Ao nascer de novo, o homem experimenta o novo gênesis, a comunhão plena com Deus. Você observa que é interessante entender que para nós nos chegarmos até Deus, nós temos primeiramente, como Ele mesmo, Jesus Cristo, falou para Nicodemos, lá em João capítulo 13, ele vai dizer que é necessário que nós venhamos a nascer de novo. Apesar do pecado de Adão, do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Quer dizer o quê? Apesar dos pecados de Adão, nós não podemos por nós mesmos, pelas nossas forças, pelos nossos próprios, vamos dizer assim, pelos nossos próprios projetos, nos achegarmos até Deus. Não. Mas através do segundo Adão, que foi Jesus Cristo, nós podemos nos achegarmos até Ele, devido ao quê? A sua graça. Nós sabemos o que é graça. Graça em favor imerecido. E através da graça de Cristo nós podemos ser alcançados pelo seu amor, pelo seu evangelho. O homem por si só, o homem, como eu falei, o homem nasce no seu pecado. O homem é, na sua natureza, pecador, depravado. O que é depravado? Não é somente que o homem venha a ser um homem que vive nas suas, no seu linguajar rude, não. No seu linguajar, vamos dizer assim, no seu linguajar de baixo calão, não. Qual é a visão que nós temos que o homem nasce depravado? Que é a doutrina da depravação total. É que todo homem, ele nasce na sua depravação total. Todo homem, ele é pecador e não há nada no homem onde ele venha se entregar, onde venha entender que Deus vai olhar para ele e ver que ele deve ser salvo pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. Não. O fato do homem ser salvo, o fato de você e eu sermos salvos, não foi porque Cristo achou em nós nenhum mérito. Porque Cristo achou você bonito, ou você rico, ou você bem intelectualmente. Não. Foi simplesmente pela sua graça, pelo poder, pelo sacrifício do segundo Adão, Jesus Cristo, como fala lá em Romanos 8. Então, quando nós nascemos de novo, nós experimentamos um novo conhecimento de Deus, uma nova vida em Cristo, uma nova comunhão com Deus. Porque o homem no seu pecado, o homem na sua maldade, ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem como se achegar até Deus. Mas o homem precisa do quê? De nascer de Deus. Quando ele nasce de Deus, ele torna-se nova criatura em Cristo. E você observa que é o auge da bem-aventurança humana. Logo, quando nós nascemos de novo, nós somos o quê? Filho de Deus pela fé. Estou resumindo aqui esse tópico número 1. Porque as pessoas dizem assim, olha, a pessoa às vezes ela não fez sua decisão para Cristo e vai dizer, não, eu sou filho de Deus porque eu faço as coisas boas, eu dou cesta básica, eu ajudo o próximo. Não. Nem todas as pessoas são o quê? Filho de Deus. Observe que filho de Deus a palavra vai deixar bem claro. Lá em João 1, verso 12. Veio para o que eram os seus, e os seus não os receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamado o quê? Filho de Deus. Então só é chamado filho de Deus, pela Bíblia, aquele que se arrepende dos pecados e serve a Deus. Então a pessoa que ela é ímpia, que ela não serve a Deus, que ela não se entregou a Cristo, que ela não se arrependeu dos seus pecados, ela ainda não é filha de Deus. Mas pastor, o que é isso? É a Bíblia que diz. Ela é o quê? Criatura de Deus. Ela é criatura de Deus, ela foi criada por Deus. Mas quando ela crê em Cristo Jesus, quando ela crê no poder do Evangelho, quando ela é salva pelo Evangelho,
ela se torna filho, filha de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós podemos experimentar o que é viver uma nova vida em Cristo. Nós somos nascidos da água, como se refere ao batismo. Porque o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas ele é uma evidência externa que você está salvo, que você foi salvo e que você é membro de uma igreja local. Porque nós temos a Igreja Universal. O que é a Igreja Universal? É a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo vai salvar independentemente de várias denominações. É a Igreja de Cristo que vai levar para o céu. Os irmãos da Assembleia de Deus, irmãos de Batista, Presbiteriana e outras igrejas que professam a Cristo como seu Salvador. Então, existe a Igreja Universal. E o batismo, além de ser uma evidência externa que você foi alcançado pelo Evangelho, por Jesus Cristo, você está dando uma evidência que você morreu para o mundo, está vivendo uma nova vida para Cristo. Também é uma evidência que você é membro de uma igreja local. Você vai receber seu cartão de membro, naquele cartão de membro mostra que você agora, pelo batismo nas águas, você é membro de uma igreja local. E nós também entendemos que a regeneração, o homem pode nascer de novo e viver uma vida de justificação, regeneração em Cristo, através do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Quando o ser humano entende a necessidade de nascer de novo, ele entrega sua vida para Cristo, entende que ele não é nada sem Cristo, e entende que Cristo é o único suficiente salvador da sua vida, ele vive agora uma nova vida e a regeneração do Espírito Santo atua na vida dele, do pecador arrependido. O Espírito Santo ele é esse agente da regeneração de Deus na vida das pessoas. Como falei mais uma vez, vou repetir mais uma vez. O homem, por si só, ele não pode nascer de novo. O homem ele nasce de novo através do poder do Espírito Santo que leva a graça de Cristo, a graça de Cristo que chega na vida do ser humano, atuante através do Espírito Santo, onde a pessoa é alcançada por esse poder, onde a pessoa é alcançada por esse amor, por essa graça, e ela pode responder à vontade do Senhor. Ela pode responder ao Senhor e dizer: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Não sou eu que dou o primeiro passo, não é você que dá o primeiro passo. Isso já é uma visão que é chamada na teologia semi-pelagiana, onde crê que o homem pode se achegar a Deus, onde crê que o homem pode ser salvo, que o homem tem uma coisa de bom nele. Não, o homem sem Deus ele não tem nada de bom. É Deus quem dá o primeiro passo, o homem dá somente o segundo passo. Primeiramente, Deus vai no pecador, depravado, aquele pecador, onde ele não quer saber de Cristo. O Senhor coloca a sua graça na vida dele. O Espírito Santo começa a convencer ele. Depois ele pode dizer sim ou não. Não é ele que vai primeiramente para Deus, não é ele que procura Deus, não. É Deus quem procura ele, e Deus, na sua magnitude, na sua graça, na sua soberania, ele elege as pessoas para a salvação, o poder do seu Filho amado Jesus Cristo. Tópico 2, faz um resumo. O nosso horário já está avançado, nós fizemos um resumo de todas as lições do trimestre. Nós vamos agora focar na última lição, tópico 2. Nós vamos fazer um resumo. Minha garganta está um pouco inflamada, mas já está tudo certo. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso, preciso de um novo estágio diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Só existe um meio de obter a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1 vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo. É interessante, meu irmão, nós temos que entender que a justiça humana, todo ser humano que ele entende, que tem um senso de justiça própria diante de Deus, ele ainda não entendeu o Evangelho. Não existe, você não pode se tornar justo diante de Deus. Eu não posso me tornar justo diante de Deus. É Deus quem nos justifica. Nós somos justificados de Deus, não pelas nossas obras. Não há nada em mim que justifique que eu sou salvo. Mas é a justiça de Cristo que faz eu, na minha vida, praticar boas obras.
Eu não faço obras, eu não faço boas obras, eu não faço obras, vamos dizer assim, maravilhosas para ser salvo. Não. Eu faço boas obras, eu faço obras que agradam ao Senhor porque eu já sou salvo. Eu sou justo não pelos meus méritos, não pelas minhas forças, mas por Cristo Jesus, pelo próprio Deus, nos méritos de Jesus Cristo, nós somos justificados. Você não é justificado pelos seus méritos, você é justificado pelos méritos de Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que Ele nos concede perdão, que Ele nos joga os nossos pecados no mar do esquecimento e nos concede o status de justo. Cristo, Ele pega o pecador, perdoa os seus pecados, lança no mar do esquecimento e agora torna ele justo. Porque quando nós chegamos a essa estatura de pessoas justificadas, nós entendemos que nossos pecados estão perdoados, os nossos pecados foram inteiramente apagados e de agora em diante nós somos justos diante dos olhos de Deus, como diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 7. Você observa que Cristo, Ele justifica quem Ele quer. Cristo, Ele sabe quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. E é interessante nós observarmos isso, nós podemos entender o que é o Evangelho. O Evangelho nos mostra isso, que não há senso de justiça própria em mim que pode me tornar salvo diante de Deus. O Evangelho nos mostra o quê? Que não é pelos meus méritos, não é pela minha força, não é pela minha vontade, não. É pelos méritos de Cristo, é pela força de Cristo, é pela vontade de Cristo. Nada, meu irmão, às vezes as pessoas, olha, eu quero orar para mim ser, eu quero fazer isso porque eu quero mostrar que eu sou salvo, eu quero fazer isso para mim ser salvo. Não, você não vai fazer nada para você ser salvo, porque aí você cometeria o erro de muitos judeus e dos fariseus na época de Jesus. Você colocaria a sua salvação nas suas obras. Não. Você é salvo pelas obras, pelo mérito e pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. O que eu faço, o que você faz hoje é porque você já é salvo. É por isso que nós oramos, jejuamos, lemos a palavra do Senhor, nos consagramos e vivemos uma vida de piedade. Não para ser salvo, mas porque nós já somos salvos. É importante nós fizermos isso, porque às vezes as pessoas pensam que santificação é somente um fazer externo, muitas vezes está desligado do que a palavra do Senhor manda fazer. É somente uma visão externa nossa. E é importante entender isso, que é um mérito, poder e tudo é do Senhor em nossas vidas. Último tópico, fala sobre a santificação do novo homem. Tópico 3. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Primeira coisa, a santificação como um posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, nós somos santos, embora o processo ainda esteja em execução. A santidade, como eu falei no início da nossa lição, ela é um processo, ela é um ato progressivo, ela está acontecendo quando nós estivermos aqui na Terra. Mas posicionalmente nós já somos santos, por quê? Porque quando nós entregamos a Cristo, nós somos agora feitos do quê? Criaturas, filhos de Deus, exclusivos dele. Nós somos separados do pecado, separados do mundo, agora nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. A partir desse momento, nós somos santos na posição, mas a estatura de santidade perfeita de forma espiritual quando nós chegarmos no céu. E é por isso que é interessante observar que não entra aqui a questão de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. A santificação, ela é um processo. A Bíblia vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos fazer o quê? Seguir a paz e a santificação. Você está seguindo a santificação todo o tempo. E sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não procurar a santificação, se você não viver a santificação, você não verá o Senhor. O homem só pode ver o Senhor através da santificação. Partindo do pressuposto, como já é salvo, já é justificado, já é regenerado. E agora ele vive um processo de santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Podemos entender que na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus.
Nós como cristãos pentecostais, nós entendemos o quê? Que toda a nossa visão ela vem da palavra de Deus. Não tem como eu viver uma santificação destituída da palavra do Senhor. As pessoas às vezes querem viver uma santificação longe da palavra do Senhor, preocupadas somente com legalismo, preocupadas somente com padrões externos, enquanto fugir muitas vezes do que a própria palavra do Senhor diz, dando ênfase demais em costumes, dando ênfase demais em outras coisas que a palavra do Senhor não diz. Mas o que acontece? Parece que a pessoa, muitos parece que vive uma santificação externa. E para muitos, o entendimento qual é? É que a santificação ela vem externa para depois se tornar interna. Então, eu estando bem externamente, vai mostrar que eu estou bem internamente. Não. A santificação é um processo reverso. Ela é interna, ela parte do interior para o exterior. A santificação não vem do exterior para o interior, não. Ela parte do interior para o exterior. Eu sou salvo de forma externa porque já mostra como está o meu coração, como está o meu interior diante de Deus. Então, se eu vivo, não adianta eu viver uma santificação externa, uma santificação exterior, destituída de uma santificação interior. Porque a partir do momento que eu tenho entendimento de que eu sou santo, de que o meu interior é santo, de que a santidade deve partir do meu interior, todo o meu exterior será afetado por esse processo, porque a santificação ela parte do interior para o exterior. Então a santificação ela vem da palavra do Senhor também. Você observa que as pessoas, parece que o último quesito de prioridade das pessoas é a palavra de Deus. As pessoas esquecem a palavra do Senhor e vivem somente uma coisa exterior, destituída da palavra de Deus, esquecem de voltar para a palavra de Deus e entender pela Bíblia o que é ser santo. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. No novo homem é impossível ser um processo de santificação. Se nós pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Santificação, santidade não é você deixar de pecar, não. Porque você vai sempre pecar. E quando nós estamos aqui na terra, nós éramos pecar, nós somos pecadores. O pecado não pode ser uma prática constante em nossas vidas, não. Mas ele é um acidente de percurso. Mas o que acontece? Mesmo quando nós pecamos, nós entendemos o quê? Que Cristo pode perdoar nossos pecados. Uma Bíblia onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nós temos que entender o que também? Que a santificação não é você deixar de pecar. O que é a santificação? É você pecar e se arrepender dos seus pecados e ter nojo do pecado. É você não querer mais o pecado, é você odiar o pecado. Se você pecou e você chora de tristeza pelo seu pecado, você chora de arrependimento, você tem um entendimento que precisa do perdão de Deus, é um sinal que você está vivo espiritualmente, que você está firme espiritualmente. Agora, se você peca, se você vive uma vida de pecado e para você não faz nenhuma diferença, é um sinal de que você está na UTI da vida espiritual e precisa urgentemente de Cristo Jesus na sua vida. Porque a santificação é um processo que nos mostra o quê? Mesmo com os nossos pecados, de acidente de percurso, em vez em quando ali, mas nós entendemos que estamos em um processo, e um processo demanda tempo, um processo leva tempo. Nós estamos em um processo para viver a plena santificação em Cristo. Vamos para a conclusão. A conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou uma melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida de Jesus é um presente de Deus. E quando no arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os inimigos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então, se você quer encontrar a Cristo, se você quer encontrar com Cristo no dia do arrebatamento da igreja, se você quer encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento da igreja, viva esse processo de santificação. Entenda que nada da nossa vida cristã é em vão. Entenda que esse trabalho de ser santo, esse trabalho de santificação, esse processo de santificação das nossas vidas,
será recompensado. E quando nós encontrarmos com o nosso Senhor, nós iremos ver aquele que é perfeitamente nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Você foi grandemente abençoado por essa palavra. Deixa um amém.